mais uma aula não presencial de língua portuguesa. Nós vamos terminar aquela parte que começamos falando da poesia, versificação. Só que nós vimos a primeira parte, agora na segunda parte a gente vai falar de alguns conceitos que ficaram sem falar e também da poesia visual. Porque a poesia também pode ser não verbal. Aí só lembrando mais uma vez com vocês, aquele finalzinho da aula que era o nome dos versos. Olha, então, como eu disse, é de acordo mesmo com o prefixo, ó, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, enea. E decassílabo, ende, dode e bárbaro. Então, se você quiser anotar direitinho, e se não tiver tamanho, ele é livre. Sobre rima, quando não tem rima, o verso é branco. E quando o verso não tem medida, quando você tem um poema que cada verso tem um tamanho, tem um de 7, um de 8, um de 5, um de 4, cada verso tem um tamanho ali, a gente fala que o poema foi feito sem métrica, é um poema de verso livre. O verso bárbaro, qualquer um que tiver mais de 12, como eu falei, não tem nome. Bárbaro, porque se a gente olhar que essa tradição aqui é uma tradição latina, né, greco-romana de fazer, uma tradição latina, tudo que até 12 era considerado uma medida de origem latina. A partir disso, eram poesias de outros povos, de povos que não eram romanos, povos que não descendiam do latim. Aí, claro que todo mundo que tinha uma cultura que não era cultura romana era chamada de bárbaro. Então, qualquer verso com mais de 12, ele é um verso bárbaro. Pode ser 13, 14, 15, não importa, não tem um nome específico. Foi chamado de verso bárbaro porque vinha de culturas bárbaras. Qualquer um que vinha de cultura latina seguia essa regrinha com esses nomes até o 12. Lembrando que o dodecassílabo, esse de 12, ele pode ser chamado de alexandrino, porque enquanto todo mundo fazia soneto com 14 versos e 10 sílabas, o imperador Alexandre, ele fazia, seguindo a regra dos 14 versos, mas ele fazia com 12 sílabas e não com 10. Então é o chamado alexandrino em homenagem ao imperador Alexandre. Você pode chamar de dodecassílabo ou de alexandrino. Nas questões também vai ter isso. Então, olha, eneassílabo, endecassílabo, tá? Então, o de 9, ó. O de 9, até para não confundir com monossílabo, não ficou nonassílabo, ficou eneassílabo, eneassílabo, eneassílabo. E o de 11 ficou endecassílabo, endecassílabo. Então, ó, monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentasílabo. Cláudio, por que alguns estão em vermelho? E é bem aí que para fechar essa parte aqui, eu espero muito, que vocês fixem para valer pelo menos os em vermelho. Se você lembrar os outros prefixos, melhor ainda. E dá para lembrar fácil porque, como eu disse, a gente já usa para títulos de campeonatos, a gente fala, né, tricampeão. É só ali que não é, a gente não fala de campeão, a gente fala bicampeão, né? Campeão, bi, aqui usa o di, mas o bi e o di, eles têm o mesmo valor. É lógico que aqui não poderia ser bissílabo, é dissílabo mesmo, porque vai depender da escolha, né? O falante, ele acaba escolhendo. Nós temos os dois prefixos em língua portuguesa significando dois. O bi significa dois, o di significa dois. Só que em um lugar ou outro, a gente escolhe um ou outro e aí populariza. Então, para versos é o dissílabo. O 3 é normal, é tri, ó, tricampeão, trissílabo. Tetra é normal, o penta, o hexa, o hepta, o octa. O ene é a sílabo, né? Normal também, deca, ende e dode. Ó, dodecassílabo, endecassílabo, dodecassílabo, ou alexandrino. E aí, o pentassílabo, o heptassílabo, o decassílabo e o alexandrino, esses quatro, colocam uma observação neles aí, porque são os mais usados. Tanto em literatura, que vocês vão estudar,
tanto também no que cai em gramática, são os mais usados. Claro, mas por que são os mais usados? Por questão cultural. Esse de 5, que é a redondilha, tem até nome especial. O de 5 pode ser chamado de redondilha menor. O de 7, que é o heptassílabo, pode ser chamado de redondilha maior. São as redondilhas. Essas redondilhas, elas eram usadas ainda lá na cultura primitiva de Portugal. Lá no início do idioma, na época daquelas cantigas trovadorescas, cantigas bem populares mesmo, lá na época do medieval e tudo, na primeira parte da Idade Média, 1100 e pouco ali, né? Olha pra você ver, nós estamos em 2020, lá em 1100, 1100 e pouco, 1180, varia um pouco ali, tá? 1189, 1098, é uma data meio imprecisa, mas é por volta ali do século XII, mais ou menos. E aí nós tínhamos as redondilhas, que eram usadas na cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de maldizer. Essas cantigas trovadorescas eram compostas usando medida, a chamada medida velha, redondilha maior, redondilha menor. Então não perca isso de vista, porque muitos brasileiros, principalmente na época do romantismo, os brasileiros voltaram a usar. Então aqui no Brasil a gente gosta muito da medida de 5, de 7, aqueles repentes nordestinos, tá? Todas aquelas trovas nordestinas, aquelas cantiguinhas que a gente que tem até hoje, fui no Tororó, beber água não achei, é, aquela outra, se essa rua fosse minha, batatinha quando nasce, todas essas cantigas de criança, essas cantigas de roda, elas costumam usar também versos de redondilha. Então, mais um motivo. E o decassílabo não precisa nem dizer, porque é uma medida clássica. O decassílabo e o alexandrino são medidas clássicas, medidas de soneto. 14 versos, com dois quartetos, com dois tercetos, de 10 sílabas, aquelas rimas ou cruzadas ou paralelas, daquele jeito ou opostas. Então, não tem como também perder de vista o de 10 e o de 12. Então, 5, 7, 10 e 12. Redondilha maior, redondilha menor, o decassílabo e o alexandrino. Não esquece disso, tá? Espero que vocês anotem aí direitinho. Na sequência, falar um pouco, né, da questão da poesia chamada poesia visual. Olha, isso aqui é uma poesia visual. Ela recebeu o nome aqui no Brasil de concretismo. Poesia visual no Brasil, ela foi chamada de concretismo. Só que nem precisa, por enquanto, saber esses nomes, porque quando chegar lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão estudar o modernismo e lá na terceira parte do modernismo, vocês vão estudar os movimentos de poesia visual. Concretismo foi um movimento de poesia visual brasileiro, movimento tupiniquim mesmo, e a poesia visual ganhou muita força. O que é a poesia visual? Olha, eu criar meio verbal, meio não verbal, porque vocês viram aqui que ele tenta criar meio que um losango mesmo, né? Uma espécie de losango com as palavras. Então a gente cria uma imagem com o texto, a gente aproveita o espaço do papel. Olha, o fundo aqui é um fundo preto, só tem essas duas estrofes. O jeito de fazer a estrofe é diferente, ó. O jeito de ler, porque eu posso ler aqui, ó, Geraldo e ler de cá, como se fossem versos assim, ó. Ou eu posso ler essa parte toda, depois ler essa parte toda. Tem alguns que permitem fazer a leitura também, tanto na vertical quanto na diagonal. Quer dizer, eu posso ler de baixo para cima. Às vezes eu tenho que interpretar só a imagem que cria. Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui tem. Vocês lembram que durante a Segunda Guerra, devido questões de guerra de contexto que nós não vamos discutir aqui, depois vocês podem ver isso com o professor de história, mas Estados Unidos bombardeou o Japão, especificamente aqui na cidade de Hiroshima e Nagasaki, mas foi a cidade de Hiroshima que teve um poema em homenagem a ela aqui no Brasil. Na época, o músico e poeta Vinícius de Moraes,
ele fez o poema chamado Rosa de Hiroshima. Lá na época do concretismo, já na década de 70, ó, 60, 70, eles fizeram, né, os poetas de poesia visual, pegaram o poema do Vinícius de Moraes e transformou ele numa imagem, ó, como se fosse a imagem mesmo de uma rosa. O poema tem até a música dele depois, vocês podem procurar. Rosa de Hiroshima, Vinícius de Moraes, vocês vão ouvir a canção Rosa de Hiroshima. É muito linda, é triste, porque fala do mal que a guerra traz para as mulheres, para as crianças, para as pessoas inocentes, que às vezes não tem nada a ver com o conflito. Naquele tempo, hoje não. Hoje, né, as mulheres são soldados também, elas também são generais, elas também planejam. Vocês viram aquele caso da Hillary Clinton lá nos Estados Unidos, que ela teria, através da CIA, financiado até o Osama Bin Laden, né? E depois ele virou-se contra os Estados Unidos e causou todo aquele problema de terror e etc., que foi culminar na queda das torres e morte daquele tanto de gente. Então, as mulheres hoje não são mais inocentes. Mas nesse tempo da Segunda Guerra, as mulheres ainda não iam para frente de batalha. As guerras eram guerras de homens. E essa canção fala disso. Fala pra gente pensar nas mulheres, pensar nas crianças, pensar nos inocentes e tal. Uma música muito bonita. E aqui, o poeta visual, ele tentou criar uma imagem, ó, do texto. Lembrando que a bomba atômica, quando explode, ela forma uma espécie de rosa. De tão trágico que é, chega a ser encantador o jeito que ela faz. É uma destruição que vai se culminando, né? Aquela coisa que vai se formando ali, uma rosa de fumaça. Aqui tem outra, esse aqui ficou muito estranho, ficou muito abstrato. Dá nem para saber o que o cara quis com isso aqui. Olha outra aqui. Olha esse. Esse aqui foi uma crítica, né? Um poema meio estranho, sei lá, meio comunista. Sei lá se posso dizer que é isso. Mas é do Paulo Leminski. Ele é um dos grandes da poesia visual, da poesia marginal. E ele, acho que ele quis criticar o consumismo, a nossa sede por marcas, né? E ele pegou um poema composto só pelas marcas. Ó, não sei nem se dá para dizer que tem um estrofes, né? Isso aqui, cada uma fosse uma pequena estrofe, mas não tem um jeito certo de ler esse texto. Você poderia ler de cá para lá, poderia ler de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. É, e foi feito ó, na década de 80. Outro que eu acho muito interessante, esse aqui já caiu até em uma prova da gente. Aqui ele. Ó, do Filadelfo Menezes. Ó. Filadelfo Menezes. E olha que interessante. Para mim é um dos mais interessantes. Porque ele pega aquela caixinha, a caixinha mesmo do chiclete, só que ele não escreve chiclete, ele escreve clichetes, que vem de clichê. Lembra que o clichê é, é uma ideia pronta. É igual você escrever e dizer, no mundo em que vivemos, ou você dizer, e viveram felizes para sempre. Os clichês são isso, né? Frases que já perderam o efeito, frase pronta, que já desbotou. Então ele pegou isso, ó, em vez de ser, e criou o neologismo, que é uma técnica também de linguagem em que você inventa palavras. A partir da palavra chicletes, ele inventou clichetes para fazer essa. E aí tem uma intertextualidade, tem uma referência, para fazer referência à palavra clichê. E aqui, claro, meio em tom de paródia, porque se eu peguei a caixinha do chicletes e eu fiz essa montagem com ela, eu meio que criei uma paródia também. Tem uma intertextualidade, tem referências e é meio que uma paródia. Aqui no lugar de goma de mascar, olha, ele colocou goma de mascarar. No lugar de sabor de menta, ele colocou sabor mental. Aqui no C também, ó, vocês viram que tem um símbolo aqui meio musical. E o C aqui também, quando ele vem assim, faz esse contorno, lembra um pouco aquela foicezinha também, que é o símbolo do comunismo. Vocês lembram que é uma foice com um martelo dentro, ó. Uma foice com um martelo dentro. Então lembra também o símbolo aqui do comunismo. Ah, Cláudio, mas ele estava pregando o comunismo?
Não, ele não estava pregando o comunismo. Aqui esse texto é uma crítica a todas as ideologias. Esse poema eu acho interessante porque ele só com essa palavra e com essas duas expressões, ele, de certa forma, critica todas as ideologias. É como se ele dissesse que todas as ideologias, ó, inclusive a arte, ó, a cultura, né? A própria cultura, segundo ele, a própria, né, a arte musical que foi representada aqui, ou o comunismo que foi representado, ou chicletes, que era uma das grandes potências na época, quando inventou isso, foi uma febre. Então, também o capitalismo. Então ele critica todas as ideologias. É como se todas as ideologias, todas as ideias, tudo que o ser humano segue, de certa forma, é um chiclete, é como uma goma de mascar. E ela é uma goma que mascara, de certa forma, traz uma série de ideias que mascaram a realidade e mexe com nossa mente. Mas é como chiclete. As pessoas vivem de modinhas, né? Por que eu tô falando que é como chiclete? Quando você mastiga um chiclete, quando você masca isso, no começo ele está muito doce, muito saboroso. Só que aos poucos, aquele sabor vai diminuindo porque o açúcar vai acabando. E quando você se depara, você daí um pouquinho, aqui em você já está até doendo e você está mastigando borracha. Não tem mais sabor algum ali. É hora de jogar fora. E se você tiver outro, você pega um novo. Então, as ideologias para eles são assim. Elas vêm quando elas vão ficando sem sabor, elas são substituídas por outra coisa. Na arte é a mesma coisa. Tem um estilo musical que está lá no topo, tá docinho, tá legal, todo mundo tá mastigando, daí um pouquinho vai perdendo o sabor e você está com uma coisa sem sabor ali na boca, aquele estilo está sem graça. Você tem que buscar um novo estilo artístico, musical, para você é, seguir, para você curtir. Então, poema muito interessante, ó, poesia visual muito interessante. Você viu que aqui era até uma questão, já joguei em provas, ó. Isso aqui foi uma questão de uma prova anterior nossa. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Questão anterior de uma prova. Ó. É correto dizer que o texto, ao associar o uso de clichês ao ato de mascar chicletes, denuncia atitude automática desprovida de espírito crítico? Ó, de certa forma, sim, né? A gente tem posturas automáticas. Tem posturas automáticas. Ao associar clichetes com chicletes, ele valoriza o uso do clichê? Ah, isso não é verdade, ele não está valorizando. Agora, falando que as pessoas têm posturas automáticas na vida, seguem às vezes doutrinas, ideologias, ideias, sem nem pensar um pouquinho sobre elas, aí é verdade. Letra C, ó, ao utilizar a expressão sabor mental, ele explicita o efeito de descontração, relaxamento, benefícios de mascar chicletes. Aqui ele não falou em nenhum momento do benefício de mascar chicletes. Ao associar a expressão goma de mascarar à marca chicletes, valoriza o suposto efeito refrescante? Não tem nada a ver com efeito refrescante. Ele não fez uma propaganda da goma de mascar ali. Ao reunir a palavra clichetes, as expressões goma de mascarar e sabor mental, ele repete automaticamente os clichês que ele denuncia? Não, ele não está repetindo os clichês, ele apenas defendeu uma ideia. Ou seja, era a letra A. Se isso aqui fosse na prova, você podia marcar sem medo a letra A. E aqui a gente poderia ter cobrado ainda nessa questão, a gente poderia ter cobrado metonímia. Porque chiclete é metonímia de goma de mascar. A gente tem mania de chamar tudo de chiclete. Moço, tem chiclete? E aí ele te dá ali, sei lá, um ping-pong, um outro tipo de marca. Chiclete é uma marca. Foi uma das primeiras gomas de mascar do mundo. Ela foi uma febre, ela foi um sucesso. E foi tão sucesso que virou o nome do produto. Quando tem marca pelo produto, tem metonímia. Então aqui também eu poderia ter cobrado nessa questão também a metonímia. Só mais um para fechar essa aula. Esse aqui eu achei ele também muito legal. Calma aí, deixa eu diminuir, que o negócio está muito grande aqui. Está muito grande. Vamos diminuindo aqui. Ai, agora aqui já dá para ver. Dá para ver. Bom, esse poema que é do Pedro Xisto, olha que interessante também esse poema. É um poema também visual. Você tem o S aqui no centro, você tem o H desse lado, você tem o E aqui, formando o Xi.
Mas se você pegar o H e o E, forma o he. Ou seja, ele pegou do inglês o she e o he, e aí ele tem até. Isso aqui faz parte do poema também. No poema vem essa legenda, ó. O he igual a ele, o E é igual a E mesmo, né? E o she é igual a ela. Desse outro lado, ele colocou que o S é igual a serpens, que é serpente, o H é igual a homo, que é homem, e o E é igual a Eva, que é o ela. Então é como se, ó, é como se aqui eu tenho o H, que é o homem, eu tenho o E, que é o ela. Então a mulher e o homem, de certa forma, estão envoltos, ó, estão abraçados pela serpente. O que é a serpente dentro da mitologia do, né, ali do Gênesis, do Éden? A serpente é um ser meio malicioso, ela é um ser sorrateiro, é um ser que trapaceia, é um ser que manipula. Então é como se ele dissesse que tanto o homem quanto a mulher, de certa forma, estão envoltos disso aqui, envoltos desse ar de serpente. Mas quando eu pego desse lado, que é outra possibilidade de leitura, ó, quando eu pego que o he é o ele, então, de certa forma, o homem, porque a gente diz que todo mundo tem um lado masculino e um lado feminino. Tem isso, é o ânimos e o ânima, né? Todo mundo tem um lado mais sensível, um lado mais masculino. Tem psicólogos modernos que defendem isso. Então, de certa forma, o homem, ó, ele tem um pouco de homem, ele tem essa sensibilidade também da mulher. Mas só a mulher, na lógica dele aqui, possui também, seria outra leitura, só ela possui esse elemento a mais, que seria essa malícia, essa capacidade de deixar o homem preso em torno dela, deixar o homem, de certa forma, dentro de suas garras e de sua sedução e tudo mais. Só a mulher tem esse poder de seduzir. Uma coisa tão simples também, ó, que gera um monte de interpretação. Esse também já foi questão, não vou mostrar aqui agora. Tem esse outro Coca-Cola também, aqui o do outro, ó, tá vendo? Já foi questão também, não vou mostrar porque não dá tempo. Mas esse aqui, ó, Coca-Cola também, aqui novamente uma crítica ao consumismo, etc., ao capitalismo, e poeminha muito famoso também, visual. Espero que tenham entendido um pouquinho da poesia visual. Só mais uma coisinha que tem no livro de vocês. Vou mostrar também uma coisinha aqui no livro de vocês para a gente fechar. Tem pequenos elementos, tá? Só agora, vou mostrar agora para você. Bom, é na página 408 de vocês. São só 4 conceitozinhos. Acrescenta lá no mapa, acrescenta no mapa cerebral de vocês lá, ó, a aliteração. Nem vou colocar na tela porque é coisa muito simples. A aliteração é um recurso de poesia para você criar ritmo quando você repete a mesma consoante. Por exemplo, o peito do pé de Pedro é preto. Olha o P repetindo o tempo todo. Ó. Quando repete consoante para gerar esse ritmo, ó, o peito do pé de Pedro é preto. Eu tenho aliteração. A outra é a assonância. Já é o contrário, é quando repete vogal. Repetiu vogal, assonância. O exemplo aqui, ó formas alvas, brancas, formas claras. Viu o A se repetindo o tempo todo? Ó, formas brancas, claras, alvas. O A se repetindo o tempo todo. Gera assonância. Lembrando que pode ser um som de vogal também pelo nariz, nasal, tipo um an. Se eu disser leite quente dói os dentes, esse en também gera assonância. Pode ser tanto o A, o E, o I, o O, pode ser o AN, o EN, o IN, o ON. E não importa como está escrito. Pode estar escrito, por exemplo, a palavra antes, que está escrito com A e N. Pode ser a palavra ambos, escrito com A e com M. E pode ser a palavra maçã, escrito o anzinho, né, com o acento em cima. Então, sendo o som de an, não importa como está escrito. Assim também na aliteração, não importa como está escrito. Tinha um, por exemplo, acho que vocês vão estudar esse ano, que é o Gregório de Matos, que falava assim, ó, pequei, Senhor, mas não porque eu hei pecado. Pequei, Senhor, mas não porque eu hei pecado. E aí continua o texto. Mas só importa esse verso, ó. A palavra pecado é com C, pequei é com QU. Mas o som é de quê? O som é de quê? Ó? Pequei, Senhor, mas não porque eu hei pecado.
o som é que vale. Então, não importa como está escrito, importa como você ouve. Lembra que em poesia a gente não preocupa muito com a gramática, a gente preocupa muito é com o que ouve, é o que você escuta. Mais dois, anota aí também a paranomásia. A paranomásia são palavras parecidas. Você tem, por exemplo, a palavra no, sei lá, você tem uma poesia que tem a palavra treva, aí tem a palavra trava, tem a palavra truva, tem a palavra trevo. Olha, quatro palavras com sons muito parecidos no seu ouvido. Ué, Cláudio, mas não vai ter a literação também do T? A literação também, não tem problema ter as duas. Pode ter a literação e ser paranomásia, porque as palavras são parecidas. Aqui, por exemplo, eu tenho, ó, é, trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras do que fomos nós. As sobras, as sombras. Olha, tem o S se repetindo, gerou a literação, mas sombra e sobra são palavras muito parecidas, então também é paranomásia. Paralelismo. Paralelismo, gente, é muito parecido com a anáfora. Você lembra que a anáfora é quando eu repito o começo de cada verso. O começo, a palavra, a primeira palavra ali de cada verso, repetindo, gera anáfora. O paralelismo é diferente porque ele repete o verso quase inteiro, olha. Vem que eu te quero, fraco. Vem que eu te quero, tolo. Vem que eu te quero, todo meu. Esse vem que eu te quero, olha o tamanho. Então gerou um tal do paralelismo, tá? São estruturas sintáticas, ó. Paralelismo é uma estrutura sintática que se corresponde quanto ao sentido. Então, é a repetição de palavras ou estruturas sintáticas maiores que se correspondem. Então, esse é o paralelismo. Então, a anáfora repete uma palavra, o paralelismo repete maior. E às vezes, dependendo do caso, pode ter até o mesmo tamanho e tal. Bom, essas são então, né, as partezinhas. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte, que gostem um pouco de poesia visual. Depois vocês dão uma olhadinha, dão uma pesquisadinha. E aí, dúvidas, manda para mim, tá? Até a próxima aula.